estar aqui hoje para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita e das lições de Jesus. E desejamos que, enquanto as nossas reflexões estiverem acontecendo, todos possam desfrutar de paz, serenidade e equilíbrio. E que ao final da reflexão possamos levar conosco um convite a uma vida melhor, uma inspiração para uma vida mais feliz. A passagem que hoje nós teremos ensejo de utilizar para abrir a nossa reflexão é uma passagem muito simples, mas bem interessante. E vai dizer assim, que certa vez um turista estava viajando por um povoado da Europa. E como turista ele se interessava em visitar todos os lugares que ele podia, registrar os momentos, a beleza da paisagem, as expressões que aquele cenário poderia oferecer para ele, que como viajante se sentia enriquecido. Quando em determinado momento ele estava próximo a um ateliê de um artista muito habilidoso, conhecido pela arte de ornamentar porcelanas com fios de ouro. E ele ficou olhando o trabalho delicado daquele artesão, como ele era hábil, como ele era capacitado na tarefa que ele fazia. E as peças expostas ali na vitrine eram de uma beleza que era até mesmo difícil de escrever. E ele ficou encantado com tudo aquilo. Não sabia qual vaso, qual peça que ele achava mais bonito. Mas enquanto ele olhava, até mesmo pensando se ele escolheria alguma, ele observou quando aquele artesão pegou uma das peças que era uma das mais bonitas entre todas. Chamava muita atenção pela beleza que ela tinha. Era um vaso perfeito, não precisava de retoques. Quando ele vê, o artesão pega a peça, começa a observar, olha de um lado, olha de outro, se detém observando detalhes que escapavam ao olhar dos outros. Mas, em determinado momento, o viajante ficou surpreso com o que ele viu, porque o artesão, que era o autor da peça, colocou a peça sobre uma bancada e com um pequeno martelo começou a bater na peça. E as pessoas ficaram surpresas, ele também, e ele perguntou, mas por que você está fazendo isso? Essa peça é maravilhosa, é linda, ela não precisa de retoques. Mas o artesão continuou o trabalho de transformar aquela peça perfeita em peças miúdas. E quando ele parou esse serviço, ele disse para o jovem assim, meu jovem, a beleza dessa peça não está em sua originalidade, na perfeição que ela tinha a princípio. A beleza dela reside no que ela pode se tornar depois que ela passar por um processo de transformação. Porque eu vou juntar todas essas peças pequenas e vou ornamentar com novas expressões. Aí sim ela vai se tornar grandiosa. O viajante não entendeu muito bem, porque na cabeça dele ficava a questão, mas a peça já era tão linda, era perfeita, por que precisava de retoques? Mas ele observou atentamente a habilidade daquele gênio da porcelana e viu quando, calmamente, aquele artesão começou a reunir de novo as peças, a recompor todas elas formando um novo vaso. E depois que as peças estavam dispostas numa nova harmonia, ele então veio e começou a arrematar aquelas emendas e aqueles detalhes com os fios de ouro que deixaram a peça encantadora. As pessoas, quando observaram o resultado final, ficaram muito mais surpresas do que antes e encantadas com a habilidade daquele artesão. A peça, que tinha passado por um processo de transformação, era muito mais linda, grandiosa e bela, expressiva, do que a peça original. Então, de fato, o viajante ficou encantado com a peça que ele viu, porque ele viu que era, de fato, um novo produto, muito mais belo, encantando o coração e o olhar das pessoas que passavam por ali, e por isso mesmo era uma peça de um maior valor. A passagem é simples, mas se nós fôssemos transpor para a nossa vida diária, se fôssemos fazer uma ponte para pensar as nossas experiências cotidianas, nós iríamos pensar que tem momentos na vida que é como se nós fôssemos essas peças. Aquelas peças que de repente se desconjuntam, se quebram, se partem e precisam agora passar por um processo de transformação. É como se nós precisássemos recompor as estruturas para dar ensejo a uma nova constituição, muito mais bela do que a original. As horas difíceis da nossa vida simbolizam esses momentos
em que aquele curso seguia numa normalidade e numa harmonia, de repente as coisas já não saem como antes. Um sonho desfeito, um projeto que não se realizou, uma tarefa que foi concluída e nós precisamos iniciar outra, um ser querido que parte para a vida maior, um sofrimento que nos abate. São essas expressões que simbolizam aquelas feridas emocionais ou as dificuldades do nosso cotidiano que precisam agora ser trabalhadas. Mas à primeira vista, se nós olhamos a dificuldade, se olhamos o momento tormentoso, se olhamos a hora de sofrimento, à primeira vista parece que nós não conseguimos recomeçar, não conseguimos chegar à posição de harmonia ou constituir um novo tecido existencial. Mas a vida é tão sábia que ela vai nos ajudando a recomeçar, a reconstruir, a nos transformar. E lentamente a bondade divina apresenta novas possibilidades, que são para nós como essas mãos divinas de um artesão divino, para nos ajudar a recompor as peças e criar uma nova estrutura. E lá na frente, nós nos percebemos muito mais belos, engrandecidos, renovados do que antes. Porque toda experiência da vida nos ensina alguma coisa. Nesse grande caminho de aprendizado, que é o nosso cotidiano, todos nós aprendemos nos dias tranquilos e também aprendemos nos dias intranquilos. Aprendemos nas horas fáceis, mas também aprendemos nas horas difíceis. Crescemos nos momentos de ganhos, em que os nossos projetos dão certo, em que tudo se realiza conforme foi pensado. Mas aprendemos também nos dias em que perdemos alguma coisa, em que houve uma frustração, em que algo não saiu conforme nós idealizamos. Então essa alternância de experiências funciona para nós como uma grande escola. Os dias felizes e os dias menos felizes são as oportunidades de crescimento que a vida nos dá. É por isso que a vida nos convida a nunca desanimar. Quando as horas são difíceis, tormentosas ou rudes, o convite da vida é que nós renovemos em nós a esperança de tempos melhores, a confiança em dias mais felizes, que alimentemos a nossa fé e a certeza de que somos capazes de vencer também essas experiências. E nos dias tranquilos, dias felizes, dias harmoniosos, o convite da vida é que continuemos fazendo a conquista de valores novos, aprimorando aquilo que já conquistamos, auxiliando o nosso próximo, porque o nosso próximo pode e deve receber a nossa contribuição. Então é como se fosse uma via de mão dupla, em que o nosso próximo nos ajuda quando nós precisamos dele, mas tem instantes em que nós o ajudamos quando ele precisa de nós. E é nessa troca que nós nos renovamos. Então quando nós pensamos no convite à transformação, convite à renovação de nossos valores, à superação dos desafios, a figura de Jesus aparece de imediato na nossa mente e surge a nossa reflexão, porque ele foi o mestre por excelência. Quantas vezes ele enfrentou os próprios desafios e teve que recomeçar? Quantas vezes as pessoas o procuravam, também enfrentando as próprias lutas e precisavam ressurgir para as próprias vidas? Quantos momentos aqueles discípulos, também inquietos e sofridos, vinham até ele para receber uma nova diretriz? E é por isso que no nosso cotidiano ele sempre aparece como o mestre que tem a palavra amiga, a palavra certa e a diretriz segura. Então ele sempre nos falou da confiança num tempo mais feliz. Mas alguém poderia dizer, mas confiar que tanto? De que maneira? Seria preciso uma confiança extraordinária? O estado íntimo de uma fé inabalável? Mas ele sabia que a fé é como uma semente, que quando nós começamos a trabalhar dentro de nós, ela cresce e se transforma numa árvore frondosa, a dar frutos que não sabemos nem mesmo descrever. Então ele apontava que nós precisávamos ter um estado de confiança alimentado diariamente, ainda que ele fosse diminuto, como uma semente de mostarda. Porque a semente de mostarda é tão pequenina, quando chega em terra boa, ela vai frutificar, ela vai crescer, vai se tornar muito grandiosa, contrariando as expectativas primeiras, porque quem visse imaginaria que ela não daria nada. Mas depois, quando passa o processo de crescimento, nós ficaríamos impressionados de ver quanto ela cresceu. Então esse estado de confiança
sempre foi enaltecido por Jesus como sendo um estado indispensável à nossa vitória. Um estado de confiança em quem? Primeiro, confiança no poder da vida, no poder do amor. A vida como sendo o produto do amor do nosso Pai, Deus. Então, confiança em Deus. Primeiro momento, confiar que Deus, nosso Pai, nos ama, nos quer para o melhor, tem meios de nos ajudar, ouve as nossas súplicas, nos aponta caminhos, nos ajuda a vitoriar. Mas Jesus apontou também a confiança na capacidade do nosso próximo vitoriar, dele se renovar, dele crescer, dele se transformar. E apontou também a importância de confiarmos em nós mesmos, no nosso potencial construtivo, no nosso potencial de renovação, no nosso potencial de recomeço. Então todos nós nos parecemos como aquele vaso do começo da nossa reflexão. Às vezes, ainda não tem nenhum desafio, a caminhada está seguindo tranquila, mas surge um desafio, é como se uma das partes do vaso sofresse um arranhão e precisasse agora ser recomposta. Quem visse o arranhão pensaria que o vaso ficaria para sempre marcado assim, mas as mãos divinas vêm e começam a arrematar com a bênção das experiências e nós nos tornamos criaturas renovadas. Não são fáceis as experiências que nos visitam às vezes, abalando o nosso sentimento, levando a nossa reflexão àqueles instantes de análise mais profunda. Mas até os dias difíceis são instrutivos e nos ensinam a analisar a vida com outros olhos, a ver o nosso próximo com outros olhos, a ver a nós mesmos com outros olhos. Então, nosso convite hoje é que nós não desanimássemos nas horas difíceis. Se alguma hora nos visitou, abalando a nossa emoção, ou o nosso raciocínio, ou alterando o nosso cotidiano, não imaginemos que esse é o fim das experiências ou que nós somos incapazes de superá-las. Deus há de nos ajudar a vencê-las, para o nosso benefício, para o benefício do nosso próximo. Se um emprego nós perdemos, outros poderão vir. Se portas se fecharam, outras poderão se abrir. Se os tempos parecem tempestuosos, o dia volta a brilhar amanhã. Se o ser querido partiu para a vida maior, dói tanto dentro de nós. A despedida parece o fim, mas nossos amores vivem na vida maior. Então o que parecia ser o fim é continuação, e nós guardaremos conosco a gratidão do tempo vivido com eles. Como foi bom tê-los ao nosso lado. Guardaremos também a esperança de no futuro, quando Deus julgar que assim é o melhor, nós teremos notícias, possibilidades de guardar conosco a certeza de um reencontro lá no porvir. Mas por enquanto precisamos seguir o nosso cotidiano, vivendo as nossas experiências, construindo de novo o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa serenidade. Então, se for tempo de recomeçar, se for tempo de ressurgir ou de se transformar, não desanimemos diante dos desafios. Mas se os dias forem tranquilos, se as questões estiverem fluindo para nós de modo mais pacífico, mais ameno, guardemos conosco a certeza de que são dias que são convites a que nós estendamos ao nosso próximo o nosso carinho, a nossa palavra amiga, os nossos bons pensamentos, o acolhimento da nossa presença generosa. Porque é nessa troca de experiências que nós nos ajudaremos mutuamente e teremos assim condições de continuar. E nas horas em que parece improvável ressurgir, em que a transformação parece tão difícil, apoiemo-nos em Jesus, que é sempre o nosso porto seguro, é sempre o nosso mestre amigo, é sempre aquele coração que nos acolhe, que nos ouve, que abençoa os nossos passos, que acerena o nosso íntimo e nos devolve o ânimo para nós seguirmos a vida com esperança, com confiança e com fé. Então, nos dias mais difíceis, aqueles amigos procuravam por Jesus, porque encontravam nele um rumo certo, um apoio e uma proteção. Nas nossas experiências, apoiemo-nos nesse amigo, deixemos o nosso coração falar a ele, e através da inspiração e dos pensamentos positivos,
a sua voz generosa também nos alcançará, e a bondade divina nos apontará os caminhos melhores, as situações mais favoráveis e as melhores condições para a nossa vitória. Então, como aquele vaso do começo, que precisou se renovar para se transformar em uma peça muito mais bela, que nós nos renovemos cada dia um pouquinho, tornando-nos peças belíssimas a se inserir nesse mecanismo da vida. Então, que Deus nos ampare sempre, nos ilumine em todos os dias do caminho. Fortaleça os seus passos, os seus melhores sonhos sejam alimentados, as lágrimas sejam secadas, o coração seja consolado. Que os meus melhores sonhos, meus melhores projetos também sejam auxiliados. E nas minhas dificuldades, que Deus também me abençoe. E que nunca nos falte a certeza de que somos capazes de recomeçar, de ressurgir e de triunfar. Muito obrigada por sua atenção e até um outro dia, se Deus quiser.